Só quero trazer aqui uma excepcional notícia. Chegou agora aos meus ouvidos, o Aldo me falou, a Rayane, que trabalha lá no Sol do Carmo, onde ainda está internado o presbítero Elbert, nosso maestro, e o médico que o operou disse para ela, falar para eu dizer o seguinte: olha, diz lá na igreja que é para todos ficarem alegres, porque esse homem chegou aqui morto, está vivo e vai sair do CTI. Amanhã já está no quarto. Queridos, a paz do Senhor. Amém. É um dia totalmente atípico e eu não tenho nem o que dizer aqui do que esse dia representa, porque estão aqui nesta igreja hoje pessoas que representam muito para mim. Quero agradecer a Deus, até pela presença de amigos que estão aqui, como Toninho. Deus te abençoe, Toninho. Sua esposa, seus filhos. Beatriz trabalha comigo. Elisângela veio? Meu pai. Minha mãe. É um dia muito especial. E eu preparei algo que eu gostaria de compartilhar com a igreja. O motivo disso tudo. Quem sabe tem pessoas que estão aqui há pouco tempo, né, pastor Marcelo Brunner? Que não nos conhece. E por isso eu fiz questão de contar uma história aqui. E como eu sempre fiz, passei quase 6 anos da minha vida construindo slides e fazendo estudos. Hoje não seria diferente. Eu sei que essa história, para alguns, ou para a maioria que está conosco nesse ministério, é uma história de muita felicidade, porque vamos compartilhar aqui vitórias. Para outros nem tanto, até porque estão pouco tempo conosco, mas quem sabe vão vibrar conosco também. Então eu gostaria só que você pudesse aqui, Diácono, para essas luzes aqui poderem nos ajudar. Isso. Inicialmente eu quero dizer aos amados que escolhi dar esse testemunho através dos slides, como eu falei, porque passei quase 6 anos fazendo isso. Quero começar testemunhando o que Deus fez pela minha família. E quero dizer que Deus teve muito cuidado conosco. Deus teve tanto cuidado, tantos cuidados e cuidado, que Ele foi capaz de nos avisar o que ia fazer relativo ao nosso futuro. Deus vela pela sua palavra, porque isso está escrito em Amós 3:7. Certamente o Senhor não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos. E em Romanos 8:38 ele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam, para o bem daqueles que amam a Deus. Essas verdades bíblicas são algo que deve ser levadas sempre muito em consideração. Eu digo isso porque, queridos, tudo que queremos, fazemos, falamos, tudo que recebemos, sentimos, decidimos, ou deixamos de fazer, ou deixamos de falar, ou deixamos de, enfim, deixamos de sentir, deixamos de decidir. Se amamos realmente Deus,
tudo deve ser considerado, pois tudo tem um propósito. Tudo vem da parte de Deus. Até porque o versículo é claro quando diz que todas as coisas contribuem. Então eu quero contar a minha história. Não sei se eu vou conseguir, porque são 46 anos de história. Mas eu quero que você entenda então. Vou ser bem rápido nisso aqui. Quando eu era pequeno, em 1967, ali estava o meu avô. Claro que eu não vou começar daqui. Vamos pular 10 anos. Quando eu era pequeno, em 1977, meu irmão está ali comigo. Eu gostava muito de desenhos animados. Qual é a criança que não gosta de desenhos animados, né? Quem lembra desses desenhos aqui? Mas entre os desenhos do Pica-Pau e outros, um me chamava a atenção. Era o desenho do Mickey Mouse. Naquele ano de 77 para 78 saiu o álbum da Disney. Foi uma febre. Esse álbum, queridos, foi até relatado, não está aqui no meu escrito, mas ele foi relatado no jornal Hoje, da Globo. Tal foi a febre que todos queriam completá-lo. E eu completei umas 3 vezes. Eu era sócio do Clube do Mickey. Eu tinha aquele chapéu. Eu tinha carteirinha. Rede Tupi de televisão. Enquanto eu era criança, eu usava também a mochila, que tinha as letras USA atrás. Você pode ser vascaíno. Você pode ser flamenguista. Você pode ser botafoguense. Você pode ser qualquer time. Mas eu era Estados Unidos. Eu era Estados Unidos há muito tempo, desde criança. Em 1979 eu já tinha cursado CCA. Ali são os cursos por qual eu já fiz. Alguns você deve conhecer, claro. Eu tinha estipulado até um dia lá em casa chamado American Day. Eu falava para as crianças: vocês não vão ouvir nada em português na TV. Elas ficavam chateadas comigo. Botava os desenhos e a programação tudo em inglês. Vocês vão ouvir assim. Se vocês não entenderem nada, é o problema de vocês. Elas ficavam torcendo para não chegar nesse dia, né? O meu celular e o meu notebook, há muito tempo ele tem a bandeira dos Estados Unidos. Queridos, fora toda essa descontração aqui, eu quero dizer que eu entendo hoje porque que Deus me escolheu para esse projeto. Eu não tenho dúvida que no meu coração, de que Deus já ligou isso no céu, porque já está ligado aqui na terra. O tempo passou, minha adolescência, minha juventude. Finalmente em 2010, eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia em 2010, você vê que não é tanto tempo, né? Nunca havia passado pela minha mente ou pela minha cabeça de poder ir aos Estados Unidos. Apesar de eu admirar o país, mas essa foi a minha ideia. Então eu liguei para um amigo que morava lá já há 14 anos. Pastor Cláudio. Pastor Cláudio, venha cá. Venha cá.
Eu quero que você aplaude ao Senhor Jesus pela vida desse pastor. Esse homem acabou de chegar de Miami. Eu sei que ele está aqui porque é férias, as crianças, os pais dele moram aqui. A esposa também é brasileira. Eles casaram nos Estados Unidos e os pais dela moram em Goiânia. E por isso ele está aqui. Eu falei, pastor Cláudio, você não pode faltar a esse culto. E eu não sei se você se lembra desse dia, nesse ano de 2010, quando eu te liguei, sem nenhuma expectativa. Eu fiz uma ligação comigo pela internet, pelo celular. E aí eu falei com ele, que já morava lá em 2010 há 14 anos. Pastor Cláudio, qual é a possibilidade de eu te visitar, de eu te dar um pulo aí e conhecer os Estados Unidos? E ele, na hora, falou assim, puxa, seria maravilhoso. Até porque você já estava quantos anos sem ver sua mãe? 11 anos. Há 11 anos sem ver a mãe. 13 anos. E aí ele pensou, poxa, seria legal vir uma pessoa amiga, um amigo aqui me visitar, depois de tantos anos. Como é que é essa experiência para você? Bom, queridos, saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero dizer aqui, com esta testemunho do Wagner, que eu não sou culpado dele ir para lá não, viu? Eu sei que é essa homenagem toda, o carinho, o amor da igreja. E não vamos bater em mim quando eu sair dali, viu? Porque o pastor Sérgio Wagner foi nos visitar sim, e foi uma alegria para a gente muito grande poder recebê-los lá, depois de tantos anos que a gente estava distante. Mas eu quero só dizer no início, quando a gente se despediu aqui do nosso trabalho, e o pastor Sérgio me deu um papel escrito em inglês, mas traduzindo significa não esqueça de mim. Não esqueça de mim. Então parece que esta palavra também ela teve um grande efeito, não é? Porque sempre ficava na minha cabeça esta frase sobre o pastor Sérgio e Wagner. E foi realmente maravilhoso poder recebê-lo em nossa casa, conhecer nossa igreja e participar de um tempo com a gente ali. E o que eu tenho visto na vida do pastor Sérgio e da irmã Ana é como Deus tem abrido as portas para eles, né? Como Deus tem conduzido eles para esta ida para os Estados Unidos, né? Porque da minha parte eu só abri a casa para recebê-los, né? Como nosso irmão em Cristo, como nosso amigo, e poder estar ali com ele, ajudando no que for necessário. Mas eu não fiz nenhuma promessa, eu não prometi nada para eles. Mas eles estão indo confiando na promessa de Deus, que eles creem. Eles estão indo confiando em Deus, no que Deus é possível de fazer pela vida deles lá. Então eu tenho visto a mão de Deus abrindo as portas, nos visto de uma maneira tremenda, né? Talvez eu tenha contado para os irmãos o testemunho. Então eu creio que Deus está à frente disso aí, com a vida dele. E tenho visto ele aceitar esse desafio, né? E o que eu quero dizer para o pastor Wagner e a irmã Ana, porque chegar lá, viver lá, é outra coisa do que passear, não é? Vai ter muitos desafios mesmo. E eu deixo a palavra que Deus deixou para Josué: não te mandei eu, né? Então esforça, tenha bom ânimo, é isso? Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas o que? Seja corajoso. Deus cumprirá esta promessa na sua vida. Aleluia, maravilha. Eu conheci, aliás, nós, pastor Marcelo Bruno e eu, conhecemos eles dentro da guarda municipal. É verdade. Essa guarda é cheia de história, né? Puxa vida.
Orientado pelo pastor Cláudio, liguei para uma agência de viagem aqui em Goiânia, no Brasil. E eu disse para a agente que quando houvesse uma passagem promocional, que ela me avisasse e reservasse essa passagem para mim. E assim foi, os meses passaram e somente em julho de 2010, querido, eu consegui comprar as passagens. Foi algo inacreditável. Depois de alguns dias de ter comprado a passagem, agora eu quero que você entenda uma coisa interessante. Depois de alguns dias de ter comprado essa passagem com a Maria Clara, que é a agente de turismo lá de Goiânia, passado algum tempo ela me ligou e perguntou: Sérgio, está tudo bem? Está tudo certo? Para vocês viajarem agora em outubro de 2010? Eu disse: está tudo certo. Eu estou pagando a passagem, está tudo bem, tudo tranquilo. E ela disse para mim: bem, então, você já providenciou o passaporte, os vistos, está tudo carimbado? Aí eu falei: passaporte? Visto? Do que você está falando? Eu, de forma desesperada, igual aquele garoto ali, eu botei a mão na cabeça e falei: caramba, eu comprei uma passagem para os Estados Unidos, não tem nada disso. Isso não se faz. Não faça isso. Sabe aquela propaganda que dá na TV? Não faça isso em casa. Não repita isso na sua casa, porque eu fiz isso. Eu comprei uma passagem sem nada. Eu não tinha passaporte e nem os vistos para viajar. Aí a Maria Clara, quando ouviu isso, né, ela ficou desesperada e falou: Sérgio, tu tá maluco? Como é que você pode comprar uma passagem desse valor sem ter nada, sem passaporte, sem visto? Você vai perder essa viagem. E aí eu botei, falei: o que eu faço, Maria Clara? Ela falou: reze, corra, vá até a Polícia Federal para tirar o passaporte, depois vá lá no consulado americano, tire o visto. Mas ela disse para mim: eu não acredito que vá dar tempo, porque entre a nossa conversa aqui e a viagem, o tempo é muito pequeno para tudo isso. Eu não acredito, disse ela. Foi uma loucura, na verdade, naquele período. Nós corremos, agilizamos tudo até a data da viagem. E como um marinheiro de primeira viagem, eu sabia que Deus estava no controle, apesar disso. E nós fomos lá tirar os vistos. E para honra e glória de Deus, estão ali. O que você está vendo ali é o carimbo americano em 4 passaportes dos vistos aprovados para viajar para os Estados Unidos naquele mês de outubro de 2010. Apesar do tempo que foi muito curto para isso aí. Viajamos para os Estados Unidos pela primeira vez naquele ano e foi muito legal. Foi muito legal. Nós viajamos, conhecemos a Disney. Pastor Cláudio nos deu todo o suporte lá. Nos deu a casa, nos deu dicas, orientou. E eu vou te confessar uma coisa aqui diante de Deus, diante de todo esse projeto. Deus está no controle. Mas se eu não tivesse um amigo como o pastor Cláudio lá, eu não creio que esse projeto teria se concretizado da forma como está sendo concretizado. E aí, lá em Miami, na casa dele, eu tive uma outra ideia. A minha ideia foi o seguinte: como é que eu poderia ficar nos Estados Unidos legalmente? Pastor Cláudio tem um green card, que é o visto de permanência de imigração, que é o sonho de muitos brasileiros que estão lá hoje. Mas também conheci bastante gente que está ilegalmente lá, que viajou, comprou a passagem, foi para lá com visto de turista e não voltou para o Brasil. Está lá até hoje, não é, pastor? Pedindo a Deus para regularizar a situação. E
A ideia que eu tive era o seguinte: eu quero saber como é que eu posso ficar nesse país legalmente. O pastor Cláudio então me orientou, falou assim: Sérgio, você vai até um advogado, conversa com ele. Era uma mulher brasileira que já morava lá há muitos anos. Eu paguei $150 para conversar 1 hora com aquele advogado. E ela começou a falar: Sérgio, você pode vir aqui, ficar desse jeito, com visto assim, com visto assado. Só os vistos que ela foi falando eu vi que não tinha condição. Era um visto muito burocrático, muito fino, muito dinheiro, tinha muita coisa envolvida. E eu falei: eu não tenho como então vir para cá, eu vou embora para casa, para o Brasil, e desisto dessa ideia. Quando eu já estou saindo do escritório praticamente com a Ana, a advogada fala assim: Sérgio, tem um jeito de você vir para cá que não é tão complexo quanto todos esses que eu falei. E ela disse: você pode vir para cá como estudante, comece a estudar na América, comece a estudar, os anos vão passando, e lá na frente, depois de algum tempo aqui, você pode pleitear, quem sabe, essa questão de ficar aqui em definitivo. Aquilo veio para mim de uma maneira como uma resposta tão imediata, que quando eu saí do escritório daquela mulher, pastor, eu fui direto para o curso de inglês. Falei: é a saída, é isso mesmo que eu vou fazer. Esse curso fica do lado da casa do pastor, o curso Talk. Cheguei lá, fui fazer a minha matrícula. Muito bem. Só que aconteceu um negócio. Você já entrou num curso e pagou lá a matrícula, mas você disse para a atendente o seguinte: eu não sei quando vou fazer esse curso. Você já fez isso? Eu acho que ninguém fez isso aqui. A atendente falava português e os pais dela moravam aqui em Niterói. Esse mundo é muito pequeno, né? E eu falei: eu quero fazer a matrícula. Tá bom, qual o seu nome? Onde você mora? Eu falei: eu não moro. Quando é que você começa? Eu não começo. E como é que você quer fazer curso? Eu falei: mas eu preciso fazer uma matrícula. Eu falei: mas não tem data para começar? Eu falei: não tem data para começar. Eu não tenho data, essa é a verdade. Nós estamos em 2011, isso aí era 2011, já era a segunda viagem para os Estados Unidos, e eu não tinha noção de quando ia começar esse curso, ia começar a estudar lá. E ela disse: Sérgio, eu nunca vi isso, mas eu vou fazer essa matrícula sua então. Ela foi, tomou nota do meu nome, anexou o pagamento na minha ficha, em branco, e arquivou. Cheguei em casa, lá na sua casa, contei isso para tua esposa, aí ela falou: Sérgio, você está fazendo negócio pela fé, porque isso não existe. Eu falei: é verdade, isso não existe. Queridos, para que você realmente compreenda todo esse processo, então eu quero te mostrar um negócio. 27 anos atrás eu tinha acabado de chegar atrasado no Maracanã. Pai, tu lembra disso? Esse é o velho Maracanã, né? Meu pai e eu, há 27 anos atrás, ele me ajudou, nós fomos lá no Maracanã. Eu tinha estudado para fazer a prova de fuzileiro naval. Quando eu cheguei no portão para entrar e fazer a prova, chegamos 15 minutos atrasados e o sargento falou que nós não podíamos mais entrar. Perdi a prova. Queridos, perdi uma prova que eu gostaria demais de ser aprovado. Uma prova para ser fuzileiro naval. Você vai entender uma coisa. Você está vendo esse homem ali? Você tinha quantos anos aí, pai? 28 anos? De 28 a 30, certo. 28 a 30 anos. Meu pai era halterofilista. Você fazia você participava de campeonatos pela Marinha, né? De fisiculturismo. Quando eu vi essa foto, eu falei: eu quero ser isso aí. Então você imagina a frustração que eu tive quando cheguei no Maracanã para fazer a prova de fuzileiro naval e fui barrado. Foi realmente muito ruim.
Muito chato. No ano seguinte, em função de eu ter perdido essa prova aí, eu fui e fiz uma prova para ser marinheiro. Fui para Marinha do Brasil. Esse é o dia 13 de dezembro de 1987. Está lá o meu pai, minha mãe do lado de cá e o meu avô, Benevenuto. O tempo passou e em 91 eu tive a oportunidade de ser guarda municipal. Vocês não vão conseguir enxergar, mas aquele garoto ali é o pastor Marcelo Bruno. Eita! Que mistério que rolou nesse... Deus de milagre. Rolou um mistério forte, cara. Aquele do meio ali, mais ou menos do meu lado direito, é o comandante Solon, que era o nosso comandante, não é isso? Aqui da região. Da região, da 5ª Inspetoria da Guarda Municipal. Então escute o que eu vou te falar, antes de botar o próximo slide aí. Meu Deus! Estudei, passei para ser guarda municipal e fui servir no aterro do Flamengo à noite, no horário de 7 da noite às 7 da manhã. Não foi fácil esse período, era a época da Eco 92. Passados 6 meses eu vim para Campo Grande, foi onde eu conheci um garoto, um rapaz de aspecto singelo. É isso aí. Você é um covarde. Você é um covarde. É um rádio? Aquele celular ali, ele tirava onda. Tirava onda. Quem é que tinha celular aqui em 92, querido? PT 550. Quem tinha esse celular? Não era qualquer um. Viemos a realmente nos conhecer na fábrica da Conlurb aqui na Estrada do Monteiro, naquele ano de 92. Muita coisa aconteceu, o tempo passou, e entre os anos de 2004 e 2007, já fora da Guarda Municipal, nós dois, algo de Deus aconteceu. No coração daquele rapaz de aspecto singelo. Agora, meu amigo, Deus com propriedade coloca na sua vida uma visão. Uma visão é a vontade de sair de onde estava, de parar com a itinerância. Está aí, pregador, correndo por todos esses cantos, né? Pelas cidades do Brasil inteiro aí, itinerante. O que Deus fez foi colocar no seu coração algo para você, que você iria mudar totalmente toda a história da sua vida cristã. E esse algo mais nobre se chamava Crescendo na Unção. No ano de 2007, então, começamos essa obra. Uma obra de desafios. Bem sabemos, pastor, que nada acontece por acaso. Pois Deus fez com que eu perdesse provas, fosse aprovado em outras, É verdade. mudasse de ideias, mudasse de planos, objetivos, para que os nossos caminhos se encontrassem. Se naquele dia eu não tivesse chegado atrasado, meu pai
lá no Maracanã, quem sabe eu não estaria aqui hoje. Eu não teria te conhecido. Aleluia. Logo, querido, querida igreja, agradeça por tudo que acontece contigo. Aleluia. Seja bom ou ruim, agradável ou não, Deus está no controle. Aleluia. Assim, em 2007, começamos essa grande obra de desafios, pois não havia conosco mais que 10 pessoas. O que havia era um galpão antigo. E nesse galpão, na Arthur Rios, era onde se fazia festas, finais de semana. Ao longo do tempo, muitas pessoas passaram por aqui. Muitos que disseram a célebre frase, "Tamo junto", mas já foram embora. Mas os verdadeiros, aqueles que amam essa obra, permaneceram. Aqui eu fui ordenado a pastor e pude presenciar grandes mensagens de pastores de renome, mas também fui grandemente abençoado por pessoas simples, de palavras simples. Eu vi curas, milagres, pessoas que entraram aqui derrotadas. Olha aí, ó. E que estão aqui hoje vitoriosas. Aleluia. Assisti muitos congressos. De todos os congressos que eu já participei, esses eram o que mais me emocionava, os congressos da MCU. Essa é a verdade. Os quais, confesso, saí daqui, de cada um deles, muito edificado. Participei de cultos, saídas para outras igrejas e tive o privilégio de batizar a minha filha, Ana Rebeca. Ei! Eu quero que você aplaude o Senhor por isso. Fiz e assisti a muitos batismos feitos em rios, piscinas, fui a retiros de carnaval, de Páscoa. Tivemos o prazer de levar à igreja mais de 50 estudos, entre eles do arrebatamento, do dízimo, da grande tribulação e, por último, a origem da Igreja Católica. Fantástico. Todos me deram muitos trabalhos, mas todos foram muito gratificantes, para a honra e glória do Senhor. É muito importante ressaltar, queridos, e eu quero que você preste atenção nisso, que esses estudos só foram elaborados porque teve alguém, ou eu tive alguém, que pelo seu incentivo, pela sua liderança, pelo seu carisma, pelo seu entusiasmo, sempre me prestigiou todos os estudos, colocando para a igreja a importância de cada um, sempre valorizando, sem deixar de fora a sua esposa, que também nos apoiou. Seus nomes, pastor Marcelo Brunner e Kézia Lira Brunner. Eu quero que vocês aplaudam a vida. No início do ministério, nós criamos os slides. Deus nos deu a inspiração de fazer os slides das músicas que cantamos aqui no ministério. Como amante da EBD, vi esse departamento chegar ao ponto que está hoje. Deus abençoe aos alunos e professores da escola dominical. Aleluia. Foram muitos e muitos domingos de escola bíblica aqui nessa igreja, já começando lá, em classe única, e conseguimos chegar aqui separando as em classe. Eu gosto de pensar que eu não sou superintendente da escola bíblica dominical. Eu estava apenas na função de superintendente. Logo, eu nunca me achei capacitado para isso. E por não ser, e apenas estar como, sei que hoje alguém ficará no meu lugar.
alguém mais capaz do que eu. Contudo, seja lá quem for, pastor, apenas estamos ocupando um espaço, um cargo que logo será ocupado por outro, e por outro, e por outro, pois essa obra não é nossa, é do Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. E o que falar da celebração das ceias? Amados, quando você deixa de vir a uma ceia, não deixa apenas de vir a um culto, está deixando para trás uma grandiosa celebração, o qual o crescendo faz com maestria, e que nunca é a mesma, pois cada um tem um tema. Então saiba que esse ato é um único ato que será repetido no céu pelo Senhor Jesus. É verdade. Por isso, pense bem antes de deixar de vir. Venha, participe. No ano de 2010, participando do culto dirigido pelo pastor convidado Gilberto Fernandes, Deus começava a agir e revelar os seus segredos a mim e a minha família. Assim, ele teve o cuidado de usá-lo grandemente, o pastor Gilberto Fernandes, naquele culto, para me transmitir algo muito importante. Em um momento durante a mensagem, isso é muito característico do pastor Gilberto Fernandes, para quem já assistiu ele para a mensagem e diz: estou entendendo, Jesus, estou entendendo. Eu me lembro perfeitamente desse dia, porque eu estava sentado aqui onde está o pastor Valdec, e ele daqui, na mensagem dele, ele começou a dizer: estou entendendo, Jesus, estou entendendo. E ele olhou para mim. Era um culto de manhã, escola bíblica dominical, e ele pediu que eu ficasse de pé. E ele falou: estenda os braços assim, porque Deus tem algo para te dizer. Em 3 tempos. Esse ano era 2010, queridos. Foi mesmo. Foi isso mesmo. Em 3 tempos. Você já não estará mais aqui. Você irá para muito longe. 3 tempos bíblicos são 3 anos. Estamos no ano de 2013. 3 tempos. Ô, Deus! E aquele homem que eu não conhecia, era a primeira vez, né, que praticamente ele estava aqui participando, e ele disse: você tem alguma coisa com o exterior, tem alguma coisa com os Estados Unidos, em 3 tempos você não estará mais aqui. Agarrei aquela palavra, e é isso que é importante. Eu quero transmitir isso, eu não escrevi, que desse púlpito saem palavras de bênção, palavras de profecia, palavras de vitória. É verdade. Essa palavra, querido, não é para o mais bonito, não é para o mais letrado, não é para quem tem os olhos coloridos. Essa palavra é para quem quer e agarra. Aleluia! Essa palavra é para quem deseja, diz: isso é para mim. Quando isso acontecer, agarre a palavra, porque ela é para você. Em 3 tempos, disse ele, foi uma das experiências mais notáveis que eu já passei na minha vida aqui no ministério. E eu vou te falar que não foi somente por causa da profecia feita naquele momento, porque a partir daquele instante, a partir daquela profecia, naquele ano de 2010, Deus não parou mais de falar comigo. Foram 3 anos de intensa demonstração de carinho e do cuidado comigo, com a minha família, de Deus em revelar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amados, nós não somos melhores que ninguém. Ninguém que está aqui no templo, eu não sou melhor que absolutamente ninguém. Mas foi o que Deus fez, demonstrando o seu carinho, usando pessoas, usando circunstâncias, usando todo tipo para transmitir qual era o seu plano para a minha vida. A cada culto, a cada palavra que saía desse púlpito eu agarrava,
Foram muitos pastores e pastoras, missionários, que chegaram para mim dizendo: não se preocupe com nada, porque eu estou no controle. Em um culto de quinta-feira, estava eu lá, sentado do lado do pastor Marcelo Brunner, e veio aqui pregar, queridos, um pastor que eu nunca tinha visto antes. Aliás, eu nunca mais o vi aqui. Ele só veio naquele dia. E no meio da mensagem dele, ele olhou para mim, ou melhor, olhou na minha direção, não especificamente para mim, até porque não foi assim que aconteceu, e ele disse o seguinte: por que você está preocupado com o tempo? E eu quero então relatar o que aconteceu aqui para você entender como é que Deus faz. Queridos, o pastor Gilberto Fernandes havia dito para mim que em 3 tempos eu não estaria mais aqui na igreja. Passou o ano 2010, 2011, 2012. Em 2012, eu sinceramente vou falar para vocês aqui que eu já estava começando a me preocupar com essa profecia. Porque se era 3 tempos, seria 2013. O tempo estava passando, pastor Marcelo Brunner, e eu não estava vendo nada de extraordinário acontecendo. Uma decisão dessa, pastor Cláudio, como você bem disse, é radical, ele muda tudo. A gente vai experimentar o que acontece nos Estados Unidos, não como visitante, mas como morador. E faltando um ano, de 2012 para 2013, eu já estava preocupado, porque nada de extraordinário havia acontecido. No sentido financeiro, estrutural, condições para viajar, eu não estava vendo nada disso. E eu fiquei pensando, será que aquele pastor estava louco com aquela ideia de 3 tempos? Porque eu não estou vendo nada acontecendo. E eu estava vindo da minha casa, a pastora Ana ficou em casa nesse dia, eu estava vindo sozinho, dentro do carro, e comecei a questionar com Deus. Talvez você já fez isso também. Eu estou dirigindo e falando: Deus, só falta um tempo, só falta um ano. Porque será que eu ainda não vi nada acontecer? Essa profecia é louca ou eu não sei? Porque eu achei que as coisas iam começar a mudar. Estou eu questionando com Deus, queridos. Só falta um ano. Só falta um ano. Quantas coisas tentamos fazer de negócios, pastor? Foi. Quantas coisas, sociedades e investimentos que não deram certo? E agora faltando um ano, cadê esse negócio acontecer? Estou eu questionando com Deus sobre o tempo, sobre o tempo, sobre o tempo. Só falta um tempo, só falta um ano. E esse pastor nesse dia, daqui, eu daí onde o senhor está, nele para a mensagem diz: por que você está preocupado com o tempo? Eu desmanchei de tanto chorar. Você estava do meu lado. Você tentou me confortar, eu não consegui me controlar. Deus estava dizendo para mim naquele dia, naquela hora: pare com essa preocupação. Eu sou o dono do tempo. Eu sou o dono do tempo. Aquilo foi como um bálsamo, meu coração aliviou. E eu falei: por que eu estou preocupado com isso? É Deus que controla essas coisas. Em uma outra vez, uma missionária pede a palavra também num culto de quinta-feira. E ela pede para vir aqui no final do culto. Agora eu quero, pastor Davi, venha cá, por favor. A pau da vida do pastor, a Jesus pela vida do pastor Davi. Quinta-feira, pastor Davi está aqui conosco. Se eu não me engano, era a tia do missionário Carlos Júnior. Não é isso? O culto já havia acabado. Ela estava sentada onde está minha mãe agora aqui. E ela pede a oportunidade de falar. O culto já estava finalizado, praticamente as pessoas de pé. E eu deixei ela vir. O pastor Marcelo Bruno não estava nesse dia. Ela veio, subiu e ela trouxe 3 palavras. Pastor, evangelista verbal,
pastor Valdec. E no final ela falou: agora esse é para você. A voz daquela mulher mudou, a impostação de voz mudou. E eu quero que você me lembre aqui exatamente o que ela disse. Ela olhou para o senhor e falou assim: por que você está tão preocupado concernente ao que você tem que fazer? Já não te disse eu que vou te levar? Tão somente descansa o teu coração, porque já está tudo preparado. Assim te diz o Senhor. Exatamente isso. Era Deus de novo consolando esse coração aqui, tão preocupado com as coisas da vida. Deus continuava usando pessoas para falar, e isso ia confortando o meu coração. Por causa disso, pastor Marcelo Brunner, por causa dessas pessoas que estavam sempre vindo e falando comigo a respeito das coisas, você chegou para mim carinhosamente e disse: Deus gosta mesmo de você, hein? Porque estava uma frequência muito grande nesse período de pessoas tendo vindo falar comigo. Então, queridos, finalmente em julho de 2012, ano passado, em julho, eu comprei de novo uma passagem. Eu comprei uma passagem para embarcar no dia 11 de julho de 2013. Agora, essa passagem aqui, mais uma vez, era só para visitar os Estados Unidos. Só para visitar. E aí aconteceu o seguinte: eu liguei para minha agente de turismo de novo e ela reservou essa passagem para essa data. E eu fui pagando as parcelas, porque você pagar para você ir não está tão caro hoje para os Estados Unidos. Com R$1.800 aproximadamente você vai para os Estados Unidos hoje, vai e volta. Só que eu precisava pagar a minha, da Ana, das crianças. Então eu sempre tinha uma facilidade de parcelar isso até o dia da viagem. Então os meses passaram. Mês de julho, agosto, setembro, outubro. Quero que você avance o slide aí. E eu me lembrei que havia feito uma matrícula no curso dos Estados Unidos. Então agora eu quero que você entenda uma coisa aqui que aconteceu. Pastor Sérgio Wagner compra uma passagem para visitar os Estados Unidos de novo, mais uma vez, como turista. Só que quando passou esse período aqui, volta aqui um slide pra gente. Quando está passando esse período aqui, ó, eu me lembrei da matrícula. Lembra da matrícula que eu fiz sem data? Que a garota achou que eu estava louco lá. Como é que você vai fazer uma matrícula aqui sem data para começar? Eu lembrei dessa matrícula. E aí, eu fiz o seguinte: já com a passagem comprada, eu liguei para o curso lá em Miami e eu falei para a menina: seguinte, olha, lembra da passagem que eu comprei em 2011 aí? Eu gostaria de ir agora como estudante. Como é que eu faço? Ela disse para mim o seguinte: Sérgio, eu vou mandar para você um formulário. Pegue esse formulário aí no Brasil e leve lá no consulado americano e solicite o visto de turista. Estudante? De estudante. Ok, perfeito, pode mandar para mim. Ela mandou para mim o formulário. Então essa foi a minha ideia, né? Pode avançar. Não. Isso aí. Então olha só, deixa nessa tela. Eu quero que você entenda o processo para você verificar como as coisas acontecem. Tinha comprado uma passagem para ir como turista. Liguei para os Estados Unidos e disse: eu quero ir como estudante. A menina manda para mim um formulário para levar no consulado americano. Nesse período, eu estava chegando aqui no Ministério São Resgate às quartas-feiras, parei meu carro ali fora e eu liguei para a agente de turismo de Goiânia de novo. E eu expliquei a situação para ela. Eu falei: Maria Clara,
eu gostaria de visitar os Estados Unidos de novo, eu estou com a passagem comprada, mas eu quero ir como estudante. Então escute agora o que eu vou te falar. Ela disse assim: Sérgio, você quer ir como estudante agora? Eu falei: quero, eu não quero ir mais como turista. Você já fez a matrícula? Já fiz. Você já recebeu o formulário? Já recebi. Ah, então maravilha, vai lá no consulado e solicita o visto de estudante. Eu falei: tudo bem, só que tem um detalhe para o que eu quero te falar aqui. Eu não quero ir sozinho. Essa mulher tem mais de 10 anos como agente de viagens. E ela disse: como assim você não quer ir sozinho? Eu falei: eu estou te falando, eu não quero ir como um estudante sozinho, preciso levar a Ana e levar as crianças. E ela disse: Sérgio, isso não dá para fazer. Eu falei: mas como não dá? Aí ela explicou: Sérgio, você ir sozinho como estudante é tranquilo, porque você estuda e volta. Mas você está querendo ir com a esposa, com os filhos. O governo americano entende que você quer emigrar para os Estados Unidos. Você quer levar a família toda. Eu falei: mas eu não posso ir sozinho. Na verdade, não tem nem sentido eu ir sozinho. E na verdade, o visto de estudante era só uma desculpa para ficar lá. Legal. E ela foi categórica e disse: Sérgio, você vai perder dinheiro. Você vai gastar em taxas, você vai gastar em impostos, você vai gastar com visto, e na hora o governo americano não aprova esse negócio para levar todo mundo. Se você quiser ir sozinho como estudante é uma coisa, você está querendo levar a família inteira. O governo não aprova esse negócio. Eu nunca vi uma família inteira receber visto de estudante para os Estados Unidos. Eu estava aqui, dentro do carro, antes de começar o trabalho de Unção Resgate. O que você acha, o que você pensa aqui, queridos? Uma mulher que tem a experiência de anos de vistos e passagens, dizer uma coisa para mim, desse jeito, se dissesse para você, o que você pensa? E eu disse para ela naquele dia, falei assim: Maria Clara, você está me dizendo que é impossível, mas eu vou fazer assim mesmo. Porque no meu coração eu sabia que a coisa não era só minha, não era só uma vontade minha. E aí eu vou te contar o que aconteceu. Quando então chegou o dia para irmos no consulado, coloquei a melhor roupa, a Ana também. Quem quiser tirar um visto, eu vou te dar uma dica aqui agora. Chegamos lá, pegamos o carro, a Avenida Brasil, ela estava completamente parada. Cadê a Avenida Brasil parada? É isso aí, foi isso aí que nós pegamos nesse dia. Eu tinha que estar no centro 11 horas da manhã, era 7h30 da manhã, a Avenida Brasil parada. Tinha tido acidentes, eu estava escutando pelo rádio. E eu peguei por dentro, pastor. Fui por dentro, Deodoro, ali, tal, até chegar lá embaixo na linha vermelha. E finalmente chegamos no consulado americano. Consulado americano. Cadê o consulado? A fila estava imensa. Finalmente chegou a nossa vez. Pegamos a fila e chegou a nossa vez. Olha lá. Ali são as baias onde acontecem as entrevistas. Então deixa eu falar uma coisa aqui. Se você quiser fazer uma entrevista, mostre para o consulado, para o cônsul, que você tem vínculos fortes com o Brasil. Porque se ele perceber que você não tem nenhum vínculo com o Brasil, tipo, você não tem uma casa própria, você não tem um carro, você não tem filhos na escola, você não tem nada que esteja usando do Brasil, alguma coisa que te ligue ao Brasil, eles não liberam visto porque eles não acreditam que você volta. Eles acreditam sempre que você vai e fica. Então você precisa ter a noção de que quando você estiver conversando com a pessoa lá, você tem que mostrar para ela que você quer voltar e que você tem vínculos com o Brasil. E foi o que a gente fez. A cônsul olhou para a gente e fez uma série de perguntas. E eu vou te contar uma coisa que ela me perguntou que eu fiquei meio chocado, não, meio traumatizado. Ela me perguntou: você vai fazer o que nos Estados Unidos? Eu falei: eu vou estudar.
Quanto tempo você vai ficar lá? Meu curso dura 1 ano. Você vai ficar onde? No bairro Aventura, em Miami. E quantos anos você tem? Você não é um pouco velho para aprender inglês? Eu me senti um Matusalém, né? Eu posso aprender inglês. Aí eu falei com ela assim, olha, eu já fiz cursos aqui no Brasil e agora eu tenho a possibilidade de fazer um curso lá fora. Será que eu não posso fazer um curso lá fora? Hã? Nessa hora, a cônsul, ela está segurando os vistos na mão assim e te fazendo pergunta. Se ela por um momento perceber que você quer ficar, ela te entrega por debaixo do vidro os passaportes. Então ela está me enchendo de perguntas, perguntando, e Ana, quem é essa? É minha esposa. Ela faz o quê? Vai por quê? Falta perguntar para você qual é o número da sua roupa, qual é o número do sapato, falta só perguntar essas coisas. E aí ela olhou para mim, hesitou, e eu falei, caramba, se ela não aprovar agora, já era. Foi o tempo dela olhar nos meus olhos, dar aquela parada e disse, eu vou aprovar o visto de vocês. Quando ela segurou os vistos e guardou na gaveta, eu na mesma hora gritei, amém, na cara dela. Ela é americana, ela não entendeu direito. E eu falei, caramba, eu não devia ter dito amém, eu devia ter dito obrigado. E eu falei, obrigado, obrigado. Naquele dia, queridos, quero que você avance aí o slide. A gente veio para casa mais feliz do que pinta no lixo. A gente começou a ligar para os amigos. Olha, o visto foi aprovado. Eu fiz questão de ligar para aquela mulher lá em Goiânia, agente de turismo de Goiânia, que dizia que isso era impossível. Eu falei, Maria Clara, os nossos 4 vistos foram aprovados. Agora eu vou te contar uma coisa que está escrito ali. Se você for fazer isso que eu fiz, o governo americano, ele vai te dar um visto para você estudar. Se o seu curso dura 6 meses, o seu visto dura 6 meses. Se você vai fazer um curso de 1 ano, o seu visto dura 1 ano. Porque não tem sentido o visto durar mais tempo. Acabou o curso, acabou o visto, volta para o Brasil. Você entendeu isso, querido? O curso dura o tempo do visto, o visto dura o tempo do curso. O meu curso é de 1 ano, começa agora em agosto, termina em agosto do ano que vem. Então, nós fomos para casa muito felizes, porque ela já tinha dito, o seu visto está aprovado. Só que avança aí. Pode avançar. Eu sabia que Deus estava no controle. Avance. Numa semana depois, os vistos chegam pelos correios, numa caixa, né, deles lá, da empresa UPS. Abri a caixa correndo. Falei, agora eu quero ver o visto carimbado. Eu vou te mostrar o que eu vi. Avança. Olha quando termina o meu visto. Que isso? Dia 27 de março de 2017. São 4 anos. Eu quero que você aplaude o Senhor Jesus por isso. Pois é, eram 4 anos. Agora eu já estava com a passagem, com os vistos, a garantia, e eu precisava vender os bens da minha casa. Olha o que eu comecei e a Ana começamos a fazer. A Ana tem que ser muito corajosa nesse negócio também. Porque... Exatamente. Olha o que nós começamos a fazer. Começamos a vender tudo dentro de casa. Eu sei, desde 2002 que estamos aqui no Rio de Janeiro, ficamos 2